Olá, meu nome é Ana, tenho 19 anos. Vou contar um pouco do que aconteceu comigo no ano passado. Foi uma coisa muito bizarra e tenho certeza que nunca irei esquecer desse dia. Eu tinha marcado com o meu esposo para irmos fazer uma viagem e ele resolveu ir para a roça. Em uma tarde de terça-feira, fui até a casa da minha mãe para botar o papo em dia e avisar que eu iria para a roça. Meu padrasto, ouvindo aquela conversa, me perguntou se eu iria realmente para a roça. Eu respondi que sim e perguntei se tinha algum problema. Ele disse que não tinha problema nenhum. Mas quando eu olhei para ele, eu vi que ele deu uma risadinha sinistra. Eu perguntei o que houve, o porquê daquela risadinha. Então ele respondeu: "Nesse lugar onde vocês vão, tem supostas aparições de lobisomens." Naquele momento, eu caí na gargalhada. E meu padrasto, achando ruim de eu estar rindo, me falou: "Você pode ir agora, mas quando ver um na sua frente, você vai chorar." 2 dias depois, eu viajei com o meu esposo. Chegamos lá e ficamos na casa de uma prima dele. Ela nos cumprimentou e mandou que a gente se acomodasse. Almoçamos, descansamos e saímos à tarde para passear um pouco. Nesse passeio, havia um homem meio estranho passando na estrada. Ele me olhou de um jeito assustador e foi embora. Foi escurecendo e eu e meu esposo fomos para casa. Começou a ficar de noite e fomos tomar um café. Eu chamei o meu esposo para assistir um filme. E seja por coincidência ou não, era um filme de lobisomem. Ao invés de eu ficar assustada, eu ria à toa. Nós assistíamos e conversávamos. Quando fui olhar o horário, era por volta de 1h da madrugada. Nesse momento, fizemos silêncio e começamos a assistir quietos. Comecei a ouvir uma coisa correndo. Parecia um cavalo. Eu olhei para o meu esposo e perguntei: "Você está escutando esse barulho lá fora?" E ele me respondeu que sim. E disse que devia ser algum cavalo solto por aí. Nesse momento, o barulho foi se aproximando cada vez mais. E eu, que não tenho medo de nada, falei para o meu esposo abrirmos a porta e ver o que estava lá fora, pois eu não achava que poderia ser um cavalo. Meu esposo me disse para deixar isso quieto, mas eu me levantei e fui indo em direção à porta. Quando eu abri toda a porta e olhei para frente, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Era uma besta bizarra. Tinha orelhas enormes e a fuça dele era igual de cachorro. Os braços eram bem longos. Aquela besta estava de pé me olhando e rosnando para mim. Eu, paralisada, vendo aquela coisa horrível na minha frente. Meu esposo começou a me chamar e perguntando o que eu estava vendo. Nesse momento, eu consegui desparalisar e fechei a porta correndo. Tranquei tudo e falei para o meu marido nos escondermos. Contei a ele o que estava lá fora.
Mas ele, teimoso, foi olhar pela janela. E ele me perguntou o que aquele cachorro agachado está fazendo ali. Foi então que eu disse: que cachorro? Você está pirando? Aquilo é um lobisomem. Bem que meu padrasto havia me avisado. Nesse momento, meu esposo se assustou e fomos esconder no quarto. Aquela coisa se aproximou da casa e começou a fuçar a porta na frente. Aquilo rosnava muito. Era uma coisa realmente bizarra. De repente, aquela besta deu uma forte patada na porta. E infelizmente a porta veio abaixo. Eu pude escutar a porta caindo e fazendo aquele estrondo terrível. Começou a se espalhar pela casa um cheiro muito forte de carniça. E após cerca de 5 minutos, a besta foi saindo da casa. Nós só saímos do quarto de manhã. Na manhã seguinte, meu esposo e eu arrumamos nossas coisas e fomos embora. Quando entregamos a chave da casa para a prima dele, ela não acreditou na história que estávamos contando. Mas quando ela foi até a casa e viu o estado que estava a porta, ela finalmente acreditou. Quando estávamos indo embora, aquele mesmo homem que me olhou estranho passou junto da gente. E eu senti aquele mesmo cheiro de carniça nele. Eu não tinha dúvidas. Eu virei para o meu esposo e falei: é ele. Ele é o lobisomem. E meu marido apenas disse: vamos logo embora daqui. Não sabemos do que esse homem é capaz, mesmo não estando em forma daquela coisa. Nunca mais voltamos naquela roça. E eu, mesmo estando na cidade, nunca mais vou abrir a porta tarde da noite. Boa noite.